Um episódio do podcast Historicizar. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Hoje nós vamos Bayard Tonelli, que é dançarino, ator, poeta e um dos fundadores do lendário grupo Dizzy Croquettes. Então, antes de fazer qualquer pergunta para Bayard, só fazer um breve resumo do que será a nossa abordagem. O grupo Dizzy Croquettes foi gestado em 72, né? O grupo tem uma importância pelo fato de ter surgido num contexto repleto de particularidades, repleto de efervescência cultural e um tempo também politicamente muito difícil, tempo de vigência do ato institucional número 5, um tempo de repressão, de vigilância às artes, né? Tendo como mote a defesa da moral e dos bons costumes. Então, inicialmente, Bayard, queria agradecer a sua gentileza de ter aceito novamente o nosso convite para um segundo bate-papo. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez conversando com o povo do Rio Grande do Norte, que foi um prazer ter ido aí fazer o espetáculo, foi um prazer ter participado do movimento LGBTS que teve alguns anos atrás aí na universidade, que eu fui convidado a palestrar e que foi muito bem recebido, e conheci pessoas engajadas nos movimentos e na luta, né, pela inserção dentro da nossa sociedade de toda e qualquer minoria. Tudo de bom para vocês. Sim, ok, Bayard. E aí é o seguinte, não é possível se falar da existência do Dizzy Croquettes sem explicar um pouco o contexto em que tudo aconteceu, né? Tempo de muitas demandas, de inquietações, de rebeldia, de resistência, demandas por liberdade, já que fora do Brasil, né, já existia uma movimentação por liberdade, né, os movimentos de minoria, e esses sopros, né, de resistência e liberdade, eles iam chegando aqui a maneira, né, a brasileira, através das artes, da música, do teatro, da literatura. Então era preciso que a ditadura tentasse controlar que essa revolução de comportamento não atingisse os valores que até então o regime militar tentava fazer prevalecer. Então, me fala como foi esse contexto de surgimento do grupo, né, que no belo documentário, né, de Tatiana Issa, Rafael Álvares, de 2019, né, falado de um encontro na Galeria Alaska, em Copacabana. Como é que foi a ideia do surgimento do grupo? Olha, foi uma época de estrangulamento, né? O mercado era limitado, muita coisa era proibida, mas muita coisa também estava sendo buscado, né? Eu tinha largado a arquitetura, ido para São Paulo trabalhar com arquitetura, trabalhar na linha de show, comecei a fazer teatro, a fotografar, virei um modelo bastante fotografado nos 2 anos que eu fui modelo, fiz outdoors de rua. Fiz uma campanha do Homem Colorido, a Sudantec estava lançando uma campanha de tecido colorido para calça de homem, pela ditadura militar. Então tinha esse outro lado, né? Porque os militares tomaram o poder e teve o movimento 68 e veio um movimento mundial de paz e amor. Então eles não sabiam contra que lutar e não podiam lutar contra esse movimento, né, que vinha mundial de paz e amor dos hippies, e que os próprios filhos de militares participavam, como eu, pois dentro dos Dizzy Croquettes 3 eram filhos de militares, eu, o Benedito Lacerda e o Cláudio Gaia. Então você vê como tinha essa ansiedade dessa garotada, mesmo filhos de militares. Eu, por exemplo, sou uma família que era PTBista, do PTB, Getúlio Vargas, Leonel Brizola, de prefeito, governador, e quando deu a Revolução,
o meu pai se retirou, parou de falar, nos dando liberdade total que a gente fizesse fora de casa. Mas dentro de casa, ele, como era um pai provedor, trabalhava muito. Na hora que o meu pai estava na mesa ou estava em casa, a gente não falava de política ou de movimento estudantil. E eu participava tranquilamente, com total liberdade. Mas por ser filho de quem eu era, eu trabalhava dentro do Júlio de Castilhos, um colégio de 4.500 alunos, mas eu trabalhava com a linha de show e a parte financeira. Então eu sempre lutei, quis descobrir quem eu era, mas eu também fui um privilegiado, porque eu tive pais maravilhosos, e por o meu pai ser uma pessoa carismática, de caráter, respeitado, eu consegui circular com bastante facilidade dentro do espaço de Porto Alegre. E por meu pai ser considerado um homem de caráter íntegro, eu acho que as pessoas associaram isso desde a minha adolescência, principalmente dentro dos centros acadêmicos, por onde eu passei, porque onde eu estava, o povo largava o dinheiro na minha mão, mandava eu tomar conta do dinheiro. Lógico que eu não tinha ficar comigo, mas eu que arrecadava, dava, e aí ia distribuir. Eu nem sei por que eu estou falando isso, eu só estou querendo explicar dentro da luta, mas o mercado era muito escasso. E eu te confesso que tudo me empurrava para ser galã. As pessoas já juravam que eu ia ser galã. Eu era modelo fotográfico, era ator, era bonito, e todo mundo queria ser galã. E eu não achava o mínimo interesse em ser galã. Tive até problemas. Eu fiz um filme, 2 personagens, masculino héteros, e tinha um episódio de gays. E eu fui atrás do Ciro de Nero para fazer, e o Ciro de Nero disse para mim na minha cara que eu não tinha perfil para fazer gay. Isso em 1970, 2 anos antes de Zicroquete. E eu puto da vida, porque era na beira de uma praia com um bando de amigo meu, eu doido para passar um final de semana filmando, né, na praia, fazendo loucuras. Ele não me aceitou, porque disse que eu não tinha perfil de gay. Olha você... Depois eu virei Dizicroquetes. Então tinha esse lado também meu, entende? Que eu circulava nas duas coisas. Até algumas pessoas de vez em quando, ele é gay, ele não é gay. Mas eu tinha de vez em quando umas namoradas, entende? Tinha sempre aqueles melhores amigos, mas eu era meio complicado sexualmente, entende? De me assumir. Eu demorei para me assumir, eu já me assumi adulto. Lógico, teve sempre as brincadeiras, as coisas, mas o sexo para mim era um trauma desde a infância. Eu nem sei se eu estou falando dentro do que você quer saber, mas eu estou me localizando para você, dentro dessa história toda, como eu cheguei nesse Dizicroquetes. Então, quando eu cheguei nesse Dizicroquetes, eu estava com problema de dinheiro, eu estava no Rio de Janeiro sem condições de me manter direito, depois de ter feito uma chegada triunfal, passei 2 anos trabalhando em São Paulo, ganhando bem, fazendo um monte de coisa, e o dinheiro vinha de tudo, eu fazia de tudo, fazia figuração em televisão, figuração em cinema, fazia teatro amador, teatro profissional, comecei a fazer personagens em cinema, e fui fotografando e virando um modelo conhecido no Brasil inteiro. E eu cheguei no Rio, não tinha espaço, e tudo deu errado no Rio, não tinha foto para trabalhar, não tinha nada para ganhar dinheiro, e o que tinha era mínimo. E eu estava realmente desesperado. E Fagner Ribeiro foi uma pessoa que eu, quando conheci, eu fiquei fascinado por ele. E a gente criou vínculos de amizade desde cara, sabe? Assim, um se sentindo atraído pela cabeça do outro. Depois a gente foi descobrindo que a gente lia bastante Jung, que eu, na época do início dos Zicroquetes, eu assinava, fazia poesias e assinava, nem botava Baiara, eu botava o Profeta dos Andrógenos, antes de Zicroquetes. Eu fazia textos e botava o Profeta dos Andrógenos, não assinava nem com meu nome. E aí encontrei Wagner Ribeiro. Já tinha encontrado Lene, eu tinha conhecido Lene em 61, quando a televisão brasileira mostrou ele dançando, e o Lene foi o primeiro cara que eu senti tesão. Olhei, que homem é esse? Eu fiquei excitado vendo ele dançar. E doido, eu tinha 14 anos, doido pra coisa. Foi o primeiro cara na televisão que eu fiquei nervoso de ver.
Aos 19, encontrei ele numa noitada, fizemos um sexo rápido e cada um foi para o seu lado. E aí encontrei ele em 1972, no Rio de Janeiro, em encontros do Falzerap. E aí fui fazer aula com ele. Ele andava sempre com o Rogério e com o Ciro, que eram dois garotos novos que faziam. Então começamos a fazer aula nós três lá no Leme. E aí pintou. O Wagner era muito aglutinador, e um dia a Elke Maravilha me chamou para ir na casa do Wagner, que lá namorava o Roberto Rodrigues, que era de Zé Croquete, e um dos melhores amigos do Wagner. Ao chegar lá, no meio da noite, Tônia Carreiro, Ari Fontoura, outros famosos, tal, o Wagner botou a Paulette e o Roberto de Rodrigues a lerem um texto dele. Ao lerem o texto dele, eu fiquei fascinado e vendo a reação do público. Depois, mais adiante, eu comecei a me perguntar como é que esse texto tão bom ninguém monta, né? Vendo Ari Fontoura ouvindo, e todo mundo se mijando de rir. E isso, eu acho, além de eu já ter sido fascinado por ele, me ligou a ele, porque eu vi que aquilo era muito bom e que a gente podia fazer alguma coisa. E num dia de revolta, que eu estava puto com o mundo, ele me encontrou na Galeria Alaska, porque todo mundo tinha ido para uma festa que eu tinha organizado, e os carros saíram, e eu demorei, cheguei uma hora depois da hora marcada. Tive um problema e perdi as caronas. Eram 3 ou 4 carros saindo para uma festa, não sei se era no Joá ou na Barra, entende? Mas era uma festa num casarão, e eu tinha me convidado, e eu marquei num ponto com 3 carros, e eu cheguei uma hora atrasada, não pude ir. E Wagner me viu, me chamou, começamos a beber e eu comecei a reclamar do mundo. Ele me botou para reclamar do mundo e de tudo que existia, né? Aí eu botei todas as minhas angústias, frustrações, né? Falta de dinheiro, falta de trabalho, o mercado no Rio de Janeiro era muito estreito. E aí ele começou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos chamar a mulher. Não, mulheres têm linha de show. Para a mulher tinha bastante trabalho na época, né? Fazer linha de show, fazer teatro. As mulheres tinham os homens que o mercado era restrito, e principalmente no Rio de Janeiro. E eu também não emplaquei, como eu não tinha emplacado em São Paulo, como modelo, porque eu fui pego para uma campanha nova e a minha cara emplacou bem. Mas aqui no Rio, talvez não tenham visto, e o mercado é bem menor, né? Então eu fiz umas 2 publicidades do Rio e me retirei da minha carreira de modelo. E aí estava desesperado. E junto com o Wagner, e aí um momento, o Wagner perguntou assim, como é que a gente vai se chamar? Aí já tinha falado da estrutura, tudo. Eu falei, olha, em São Francisco tem o The Cockets, é um grupo de vanguarda super louco. Aí a gente estava comendo croquete, o Wagner olhou, então a gente vai se chamar de Zi Croquetes. E assim nasceu o nome, em cima de uma coisa que a gente estava comendo. O Wagner era muito criativo. Na hora eu não me perguntei o que era. Levei 40 anos depois, eu fui descobrir que dizia, é um mantra de uma tribo da América Central de 1500, e que dizia, é um mantra em mandarim no budismo tibetano. Tem cinema, é um mantra bem usado em mandarim, entende? Então você vê, o Wagner captou, fez uma corruptela do artigo, virou um som, que é um som que circula no universo há algum tempo, né? Mandarim, budismo tibetano, põe 2000 anos, né? Uma tribo, então é um som que já existe, que não deixa de ser um mantra, né? Então eu fui descobrir que dizia um mantra que Wagner captou, inseriu no nosso nome e criou
essa força, né, de que é o nome de Dizzy Croquettes. Sim, e aí é o seguinte, né, eu acho que até saí dentro da tua pergunta, né, porque eu comecei a me colocar dentro da realidade da época minha, porque a minha realidade realmente é um pouco especial, porque eu tinha atrevimento, eu tinha um certo poder, porque o meu pai era militar, o meu pai confiava em mim, eu mesmo durante a ditadura, de vez em quando eu viajava pelo Brasil de carona, e se dava um problema, eu batia no quartel-general e mandava passar uma mensagem para o meu pai, me davam hospedagem no hospital militar da cidade vazio, com comida de luxo. Então, eu de vez em quando usei um pouco isso, mesmo durante a ditadura e como estudante universitário, entende? Eu viajando pelo Brasil tendo um problema, mas também trabalhava para o povo de esquerda. Eu sempre fui de esquerda e sempre trabalhei. Mas por ser quem eu sou e a maneira que eu sou, o povo dizia que eu era da esquerda festiva, né? Fazia festa, arrecadava o dinheiro, nem sabia para onde ia o dinheiro. Então é essa a minha posição da Eubaiar, né? Agora, dentro dos Dizzy Croquettes, a gente, por ter circulado num Rio de Janeiro, numa época especial, ligado a Lenny Dale, que tinha saído da prisão. Então, para você saber, já que você está perguntando, depois que o Lenny saiu da prisão e a gente estava em cartaz, antes do espetáculo começar, o Lenny virava para mim assim: meu amor, vai lá embaixo que vai passar um camburão para me dar uma mutuca de fumo. Eu ia para a porta da boate, o camburão parava, o policial descia e me dava uma mutuca de fumo, enrolado em jornal, 100 gramas, para a gente ter o fumo. Você vê como é que era. Ele tinha sido preso, fez o maior sucesso no meio dos policiais. Os policiais tratavam ele como rei ou rainha, né? Nem vamos discutir. Inclusive, hoje eu consegui ler encontrei um arquivo, né, da entrevista dele no jornal Pasquim, que ele aborda, né, esse período em que ele ficou preso. Então aproveito aqui para estender, né, o tema, o tempo de Dizzy Croquettes, um tempo de tropicalismo, um tempo de experimentações culturais. Já tinha havido em 1970 a vinda do grupo Living in Theater, 1970, né, um grupo libertário, né, um grupo... Qual grupo? Living in Theater, do Molina. Isso, da Judith Molini e do Julian Beck, e que eles foram expulsos, né, do Brasil pelo regime... Isso. Um grupo muito marcante pelo fato, né, de ter uma mensagem de liberdade, uma mensagem poética pela via do corpo, né? Pela via do corpo, um teatro de expressão corporal, não verbal, e os seus fundadores sempre deixavam claro que eles tinham uma influência das ideias de William Reich. Então, nos anos 70, incluindo o Dizzy Croquettes, né, o corpo aparecia ali como um símbolo. Sim, e tinha outros grupos de vanguardas, né? Teve uns que não duraram muito tempo, outros duraram mais tempo. Tinha agora é um escritor e a mulher era coreógrafa, que era super ligado ao Living Theater, ligado a Tropicália. Eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome dele. Que eram aglutinadores, hein? Então, o quê? Então já vou estendendo aqui para outra pergunta, enquanto você tenta lembrar. Bom. Não, mas pode falar para outra, que eu não vou lembrar agora direto. Vai vir, daqui a pouquinho vai vir, né? O Dizzy Croquettes vai fazendo apresentações, as apresentações vão gerando adesão e vão gerando muita polêmica também, ao ponto da censura exigir... Só uma coisa para te corrigir aí. A gente começou em boate trabalhando por uma elite. Enquanto a gente trabalhou na boate por uma elite aqui no Rio de Janeiro, foi um barato. A gente era recebido por reis, príncipes, banqueiros, a elite da sociedade carioca fazia festas e nos convidava. A gente era coqueluche.
Quando a gente foi para São Paulo, a gente atingiu a classe, mesmo em boate, a classe média alta. E fizemos tanto sucesso que a porta da boate virou um caos. Era uma boate que de madrugada os delegados iam com as amantes. E aí eles já não podiam ir mais, porque tinha jornalista, tinha garotada, e eles começaram a reclamar que eles já não tinham mais o ponto deles, porque eles, 2, 3 horas da manhã, eles se reuniam com o mulherio e ficava, era a boate dos delegados. Ele achou que a gente ia fazer um show com a gente, ia acabar o show, e a boate ia voltar a funcionar. Mas o público começou a mudar. E aí chegou um dia que ele nos avisou que a gente ia ter que sair da boate. Sim. Foi aí que a gente foi pro teatro. Foi isso que nos levou. Importante observação. E aí é o seguinte. Sim, fala. Não, então vamos lá, vou prosseguir. E no teatro, só para terminar, e no teatro é que começaram os problemas de censura e de costumes. Sim, importante observação. E aí é o seguinte, com o decorrer dessas apresentações, né, como é mostrado no documentário, aí vem a chegada também de Cláudio Tovar ao grupo, vem o grupo, algum representante do grupo é convocado aí ao Exército para dar depoimento, para falar sobre o grupo. Por que foi que escolheram Cláudio Tovar para ir dar o depoimento lá no Exército, no centro da cidade, no Rio de Janeiro? Olha, ele diz porque ele tinha terno. Eu que era filho de militar, não fui chamado porque me achavam uma figura muito louca. Mas também não sei porque não chamaram o Benê, o Gaia para ir, que deveria se botar o filho do militar para ir, né? Porque eu estava acostumado a entrar em quartel-general, já tinha sido preso pela polícia militar viajando de ácido, encarei. Então, mas o Tovar também tinha um visual mais normalzinho, entende? Os administradores escolheram o Tovar, porque o Tovar que tinha mais cabelo curto, mais normal, o tipo que passava por um carioca, um homem carioca, entende? Eu já tinha cabelão, já usava roupa atrevida, já fazia uma linha feminina, botava as mãos nas cadeiras se precisasse. E por ser filho de militar, eu peitava eles, entende? Já peitei polícia militar, polícia civil, não tem problema. E algumas vezes já consegui botar para correr. então, e aí foi Tovar. Ele sofreu bastante, porque ele nunca tinha passado por isso. Eu não entendo, porque a mim não foi consultado e nem cogitado quem iria. Eu já recebi a notícia que o Tovar ia. E naquela época a gente era um grupo, quando tinha uma coisa já resolvida pela maioria, não se discutia, porque né, era tanta coisa que tinha. Quando 3, 4 batiam o martelo que aquilo estava certo, os outros acabavam entrando, a maioria seguia, né? Então não tinha muita discussão. Então eu te digo que Tovar nesse ponto é que vai... Ele fala que foi porque ele tinha terno. Eu te confesso que nessa época eu não tinha mais terno. Eu não teria terno para ir. Mas eu era filho de militar. O Gaia era filho de militar. O Benê era filho de militar. Mas porque a gente ser atrevido, eles quiseram levar E ele ficou um pouco traumatizado, Tovar, na época, pelo que ouviu, né, e pela pressão que sofreu lá dentro. Porque a gente sabe como são os militares na hora de fazer terror. Mas ele foi acompanhado pelos 2 administradores, ele teve que ficar calado o tempo inteiro, só ouvir. E eu mesmo só soube das histórias depois, porque na época ele nem comentaram muito, né? Sim. Mas o Lênin tinha sido atropelado, a gente tinha sido proibido, e estava tendo uma campanha para a gente ser liberado, que acabamos sendo liberados. Mas foi um período bem difícil no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro. Foi um período de dívidas, mas ao mesmo tempo vem Liza Minelli nos assistir, Valentino, Regine, milionários europeus, banqueiros, entende? A elite vindo nos ver, mas a gente já começando a ter a repressão da roupa, do tapa-sexo, da roupa que usava na rua, e ameaça.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um delegado de polícia que morava em Ipanema, que a gente ia comer no domingo na casa dele. A família deles nos adorava e a gente, domingo, e a gente, eu acho, até usava para se sentir protegido, né? Porque era um delegado, que a família dele era incrível, uma família gigantesca, e eles faziam domingo e nós éramos convidados frequentemente. Então tem essas coisas também. E os filhos de militares que começaram a fazer pressão para sermos liberados, entende? Porque tem esse outro lado. Tem os filhos do militar, como você vê, eu, Ciro e eu Gaia e Benê. Sim, e aí é o seguinte, eu lembro que, nós falamos aqui do Cláudio Tovar, né? Eu lembro que eu fui conhecer Cláudio Tovar na infância, né, junto com Lucinha Lins, né, no programa Lupulin Plim. Maior sucesso. Tem o vídeo, isso. Registro afetivo, está aqui devidamente bem cuidado, e aí aí o grupo vai para o exterior, e aí é o seguinte, você já começou a citar Liza Minelli, americana, e aí é o seguinte, faça um breve resumo dessa temporada do Dizzy Croquettes no exterior, né, de uma temporada brilhante, que vai culminar com a volta para a Bahia, uma volta que foi difícil, que acabou tendo a separação do grupo. Então você quer que... Bom, nós fomos para Portugal, não aguentamos, tivemos pressão. Dizzy Croquettes, na realidade, saiu 2 vezes do Brasil, só para você saber, devido à repressão. Essa vez agora com esse primeiro espetáculo, né, que a gente sentiu que estavam atrás da gente, na cola, sofrendo pressão, ameaça de morte, Lene tinha sido atropelado, quase morreu. Eu fui atropelado por um caminhão, mas só me deu uns machucadinhos, não foi nada, mas o caminhão me atropelou. Ele passou e me atropelou. Era que uma ladeira, eu só fui jogado longe, não tive grande ferimento, que ele não estava, um caminhão subindo a ladeira, a velocidade não era muito grande, mas o cara jogou o caminhão em cima de mim. Então, essas coisas aconteciam, entende? Você tinha que estar atento quem era, ou como chegava, e aí teve outras histórias, que se você for pesquisar, tem histórias ainda não resolvidas até hoje, do que é da repressão, é uma história... Isso está sendo gravado? Sim. Então eu não posso falar mais. Se está sendo gravado, eu não posso falar mais. Depois eu vou te dar uma dica para você fazer uma consulta de um assunto. Mas não vou te dar no ar. Sim, ok. Me lembra depois. Certo. E como se dá a decisão da volta, né? Porque eu lembro que no documentário aparece a governanta Nega Vilma falando da decisão da volta. A volta se deu, porque o sucesso custou um pouco, né, a pintar, porque a imprensa francesa não sabia como nos qualificar e como nos descrever. Com a Liza Minelli, a gente virou coqueluche. A gente tinha um hotel 3 estrelas, no outro dia tinha imprensa e fã-clube na porta do hotel, querendo ver Liza Minelli e Dizzy Croquettes. E a rua, que era uma rua perto da Gare de Saint-Lazare, meio esquecida, que era a rua do teatro na outra ponta, virou um point em Paris. E Liza ficou uma semana no hotel com a gente, né? Então, de repente, a gente virou a coqueluche, convidado para as melhores festas, o maior sucesso. Mas, ao mesmo tempo, as possibilidades eram múltiplas e as tentações também. Tanto de propostas de casamento, sexualidade, trabalho e mesmo possibilidades de cópia de Dizzy Croquettes dentro do mercado artístico europeu, entende? Então era complicado, e Lene tinha um padrão muito alto, e ele na Europa ele ficava meio
Para mim, que era mais novo, o dinheiro que eu ganhava era ótimo, porque eu era convidado para tudo, eu não pagava uma conta, não tinha. Mas o Lene, por ser mais idoso e ter as manias, ele gastava mais do que nós, apesar de ele ganhava mais do que nós, entende? Mas ele estava sempre envolvido em outros projetos, tentando vender a gente para produtor de segunda linha, entende? Em que a coisa começou a ter insegurança, e aí a gente foi para a Itália, caiu na mão da máfia italiana para dar um troco para o nosso produtor, que tinha gasto $70 mil para nos botar em cartaz em Paris. A gente deixou ele nos vender para um grupo alemão. Ele disse que recebeu dinheiro. Só que esse grupo alemão ia demorar muito para nos levar para a Alemanha. Aí a gente pressionou, eles nos levaram para a Itália. Só que a gente chegou na Itália bem na época da Brigada Rossa. Então tinha morte na rua, e o povo ia ao teatro, mas não ia como eles esperavam, que a gente ia arrebentar em Milão. Então a gente tinha 150 pagantes num teatro de 450. Eles ficaram 2 semanas com a gente, nos largaram na Itália, não pagaram nenhuma conta e levaram todo esse dinheiro das 2 primeiras semanas. Nós tivemos que trabalhar para pagar o hotel desde o início, para nos manter e poder nos livrar dos italianos. A gente combinou com eles uma quantia que eles tinha que ter para a gente poder circular na Itália, né? Um mínimo, a gente ia hotel com café da manhã, e tinha o dinheiro para comer e para necessidades básicas. Ficamos assim, eu acho, 45 dias em Milano. Aí fomos para Torino, foi super bom a temporada lá, já não tinha mais máfia, mas aí o Bobinot nos chamou porque a Josephine Baker tinha morrido, e ela, antes de voltar em cartaz, ela foi nos assistir e disse que a gente deu a maior energia, que a gente era a coisa mais linda do mundo, e que depois que ela viu a gente, que ela teve coragem de voltar pro palco, e falava o tempo inteiro da gente dentro do Bobinot, e aí ela morreu. Aí quando ela morreu, o Bobinot resolveu nos chamar. Inclusive, o nosso programa dessa temporada teve que ser feito rápido e tinha centenas e milhares de cartazes de programas feitos para Josefine. Então o nosso programa entrou no meio do programa da Josefine. A pessoa comprava o programa, tinha o programa da Josephine Baker, e no meio tinha o programa dos Dizzy Croquettes. Então a gente tem essa ligação com essa mulher maravilhosa, né, que nos recuperou. Então a gente se sentia seguro trabalhando em Paris. Saindo de Paris, as coisas já ficavam mais complicadas, entende? Sempre tinha um produtor, ou um outro que queria levar para um cabaré de segunda linha, ou isso, ou tinha propostas, mas as coisas não eram bem negociadas, a gente também era muito metido. Aí Jean Moreau queria fazer um filme com a gente, aí Liza Minnelli queria levar a gente para Nova York, mas as coisas não tinham um núcleo para decidir, e as coisas eram muito rápidas no meio da gente. E a gente, na época, eu te confesso, que a gente achava que ia conquistar o mundo, né? Não estou exagerando. A intenção era conquistar o mundo, transformar, trazer, porque a gente chegou em Paris, levou a moda brasileira. Um ano depois que a gente estava lá, os costureiros tudo lançando brinco de pena, linha indígena, coisa afro, todo esse caldeirão, essa mistura que a gente fazia, entrou no outro ano, já estava na moda francesa. Sim, sim. E aí, então esse foi o grande sucesso, e Paris nos recebeu como rainhas, como estrelas. Só que começou a dar essa coisa e um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, arranjaram um advogado super importante que resolveu dar um golpe e não adiantou avisar para todo mundo que a gente estava tomando um golpe do advogado, porque a maioria estava pirado, queria voltar para o Brasil. Aí voltamos para o Brasil com passagem de ida e volta em classe executiva. E na realidade a gente foi para o Brasil com passagem econômica só de ida.
Olha a diferença, só na passagem que ele ganhou. Sim, então houve esse problema, né? Teve esse problema, teve uma proteção de alguns membros do Croquetes para esse advogado, tinha um que fez uma sociedade. Ele tentou dar um golpe e até conseguiu. Só que não conseguiu tirar muita vantagem do golpe. Mas na hora de recuperar o nosso filme para a televisão alemã, que estava preso, a Tatiana teve que rebolar, porque tinha uma tramóia por trás, que a gente tinha perdido todo o direito, e o direito era do advogado e de um Croquete que já tinha morrido, foi um dos primeiros a morrer. Sim. Ele tinha dado um golpe com o advogado e tinha botado o direito do filme para a televisão no nome dele e do advogado. Esse tema ele é abordado no documentário, então uma última questão. Não nesses termos que eu estou te contando. A Tatiana Issa, ela aborda, né, que foi necessário fazer uma negociação para a liberação das imagens, né? Isso. Mas ela conseguiu, foi um trabalho lindo de batalha, e ela conseguiu liberar porque o Rogério de Poli assinou toda a documentação antes de morrer. Ele era o irmão do que tinha feito a tramóia. Sim, e é o seguinte, agora uma última questão. No documentário produzido por Tatiana Issa e Rafael Álvares, de 2019, exibido assim, entrevistas com pessoas que assistiram Dizzy Croquettes, artistas bem-sucedidos no Brasil que assistiram ou tiveram uma relação direta ou indireta com o grupo, ou foram influenciados, como o Ney Matogrosso, as Frenéticas, a Cláudia Raia, Miguel Falabella, Jorge Fernandes, que chegou a fazer parte, a Marília Pêra, Pedro Cardoso aparece dando opinião, Beth Farias, Miele aparece falando sobre o começo musical de Lenny Dylo. Então, eu lhe pergunto, hoje Baiardo e Tonelli, né, como é olhar para trás e ver que ter feito parte de um grupo que até hoje é visto com muita importância, né, a partir do depoimento dessas pessoas, né, que exaltam a importância do grupo e quanto elas foram influenciadas pelo grupo. Olha, a importância dos Croquetes, que numa época de muita repressão nós conseguimos nos expressar, encontramos um espaço e obrigamos uma parte da sociedade a nos reconhecer. Lógico que tinha os que diziam que a gente era travesti, que era um bando de viado, essas coisas, mas a gente teve reconhecimento. Quando a gente foi para o teatro, foi por uma crítica maravilhosa do Sábado Magaldi, dizendo que a gente era o melhor espetáculo de teatro feito nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente estava fazendo um show numa boate. Para você ver como bateu num dos maiores críticos de teatro brasileiro, nos ver numa boate, e era um musical, e ele dizia que era um dos melhores espetáculos dos últimos 10 anos. Isso que nos deu força para ir para o teatro, que é onde começaram as dificuldades, né? Desculpe, eu saí um pouco da conversa. A tua pergunta, resume rapidamente a pergunta. Sim, qual é a sua pergunta? Através desse documentário... das pessoas e de hoje trazerem, né, a importância, né, do grupo. E aí, quando a gente criou, era uma coisa mística, era uma irmandade para transformar. A gente se imaginava um trabalho como São Francisco fez na Igreja Católica, a gente fazendo as artes e transformar e trazer referências para mudar a cultura e abrir espaço. E eu acho que a gente fez, porque antes de Dizzy Croquettes, travesti não botava foto de travesti na porta das boates. Eu conheci Rogéria fazendo show em Porto Alegre com foto 3x4 de carteira de identidade, que não podia botar ele de Astolfo na porta dizendo que ele era um ator transformista.
não podia pôr. E eu frequentava boate nessa época, mas o dono da boate me avisou: você é menor, o juizado de menor vai vir, você não pode aparecer. Então eu não assisti Rogéria quando ela teve em Porto Alegre, mas era uma boate que eu frequentava, meus amigos foram, e eu não podia porque eu tinha 14, 15 anos. Então, para você ver como era, a gente deu espaço. Por exemplo, não estou dizendo que a alta sociedade não recebia travesti, mas não era cult. Depois da gente, as festas sempre tinha que ter um gay para animar. Sempre teve um gay metido a fino, né? Daqueles animadores, os diretores de arte, que faziam as festas. Mas aí começou a ser divertido ter um travesti, ter um personagem, uma pessoa montada. Sim, sim. E então a gente abriu caminhos. Quando a gente chegou em Paris, os travestis vinham para a gente falar: ai, obrigada pelo que vocês fizeram, depois de vocês o espaço começou a ter um olhar diferente e começar a ver como gente, né? Então teve muito isso. Eu em Paris eu quase morria, porque de vez em quando acabava o espetáculo, vinha alguns travestis falar com a gente, e elas estavam recém-operadas, e elas pegavam, botavam a perna em cima da minha bancada para me mostrar a xereca nova, que na época eram bem mal feitas, entende? Nos anos 70 ainda não fazia uma xereca bonita, normal, entende? Era uma coisa meia... Era uma xereca, mas meia machucada, vamos dizer, né? Eu nem sei porque eu estou te contando isso, é para te chocar, será? Cito aqui duas importantes fontes para quem deseja conhecer com mais profundidade o grupo, né? O documentário de Tatiana Issa e Rafael Álvares, de 2009, que foi premiadíssimo na época, né? Há 13 anos atrás, e o livro de Rosemary Lobert, Vida Cotidiana dos Dizzy Croquettes, 2010, lançado... A Palavra Mágica é um nome, né? A Palavra Mágica, 2 pontos, A Vida Cotidiana dos Dizzy Croquettes, isso. 2010, pela editora da Unicamp. A sua entrevista, né, ela foi concebida ao som de Caetano Veloso, o LP Transa, o LP que marca a volta de Caetano Veloso do exílio, né, uma proposta estética também que causou inquietação dos órgãos de vigilância e censura. Então, prezado Baiato Tonelli, agradeço imensamente aqui a sua colaboração, de falar de você, da sua história pessoal em meio à história de Dizzy Croquettes e de um contexto cultural riquíssimo. Obrigado, querida, é um prazer falar com vocês. Isso que eu fiz foi um pequeno resumo de alguns detalhes das 1001 histórias que tem sobre Dizzy Croquettes, e histórias ainda não reveladas, histórias a ser descobertas e passagens incríveis que a gente passou. Eu participei desse movimento que me deu um espaço para viajar no mundo, para encontrar grandes artistas, conhecer estrelas, Romy Schneider, Maria Schneider, Vittorio Gassman, Pierre Clementi, Jean Moreau, Claudio Lelouch, Ariane Muschini, Jacques Demy, agora deu branco. E muitos outros cineastas e diretores e atores também nem tão famosos. Trabalhei com a Louise Fleschner, que é uma estrela que ganhou o Oscar no Estranho no Ninho. Então, naquele jogo com o Kevin Costner, de quanto você está mais próximo de alguém que trabalhou no Oscar, eu sou o número 1, porque eu trabalhei com a Louise Fleschner, que ganhou o Oscar no Estranho no Ninho. Logo depois eu fiz o Mama Drácula, que eu sou coreógrafo com ela, e com a Maria Schneider. Então eu fiz alguns filmes internacionais também, fora os Dizzy Croquettes, fiz festas gigantescas em Paris, tentei trabalhar em café-teatro, dirigi franceses, não foi uma experiência muito boa, não foi a longo termo, mas eu procurei sempre descobrir e traçar novos caminhos. E Dizzy Croquettes é uma filosofia de vida que
pode melhorar e transformar e abrir o caminho artístico da renovação e trazer novos tempos. Então, dizer é um mantra que vai ficar. Então, eu só ter trabalhado para esse mantra voltar a vibrar através desse grupo, de todo esse histórico, de todas essas coisas que tem por aí e muitas outras coisas que tem para serem descobertas. Que a importância de Dizzy Croquettes é justamente isso, essas coisas ocultas, segredos que podem ser descobertos e que têm histórias miss. Então é isso, foi um prazer, obrigado e grande abraço. Ok, então a todos aqueles que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!